Então, pessoal, eu vou resolver agora a questão número 20 da nossa lista 4, né, a lista de circuitos de segunda ordem. Nesse exercício, então, eu tenho duas fontes multiplicadas pela função degrau, né, só que uma é degrau de menos t e a outra é degrau de t, certo? Aqui a função degrau de menos t, ela vale 1 para t menor do que 0. Tá? Então quer dizer que para t menor do que 0 eu tenho uma fonte de 2 amperes conectada naquele circuito. Tá? E essa fonte então ela é desabilitada em t igual a 0, né? Então ela sai fora do circuito em t igual a 0 e também em t igual a 0 entra a fonte de 50 volts, né? Porque eu tenho 50 vezes degrau unitário. Tá? Então para analisar as condições iniciais, né? Começando para t menor do que 0, vocês podem imaginar ali que aquela fonte de tensão é um curto para t menor do que 0, né, porque é uma fonte de tensão que vale 0 volts. Então aquela fonte de corrente, né, 2 amperes, ela não vai circular pelo indutor e pelo capacitor, né, porque o capacitor ele é um circuito aberto, né, quando ele está em regime permanente. Então toda essa corrente ela vai circular pelos dois resistores em série, o resistor de 2 e o resistor de 4 ohms. Tá? Então, primeiramente eu vou indicar aqui o sentido da corrente no indutor que eu vou considerar. Tá? Isso aqui seria o meu IL, e o meu IL de 0 menos, eu sei que ele é igual a 0, tá? Porque ele está em série com o capacitor, que é um circuito aberto. Já o meu V de 0 menos, tá? Vou chamar a atenção no capacitor só dV, que é o que está indicado ali no exercício, vai ser aqueles 2 amperes multiplicado pelos 6 ohms, né? Vai ser 12 volts negativo. Tá? Negativo por quê? Porque o terminal positivo da tensão desses 12 volts, ele estaria no terminal negativo do que está indicado ali no exercício. Tá? Agora, o meu segundo passo, então, é eu calcular as derivadas das condições iniciais para t igual a 0 mais. Tá? Nesse ponto, então, eu vou ter esse circuito aqui. Tá? Eu já vou aqui associar esses dois resistores em série. Tá? Eu teria um resistor de 6 ohms, essa fonte de tensão de 50 volts, e aqui o indutor e o capacitor em série. Certo? Novamente, né, mantendo a mesma tensão, a mesma polaridade de tensão para o capacitor e o sentido da corrente para o indutor. Tá? Eu sei que o meu VL seria esse daqui, né? E o meu IC ele tem que estar entrando pelo terminal positivo de tensão. Tá? Eu já posso determinar aqui que o meu IC de 0 mais ele é igual a 0. Tá? Por quê? Porque o meu indutor está em série com o capacitor. E a corrente no indutor não muda instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Logo, a derivada da tensão no capacitor vai ser igual a 0. Tá bom? E quando eu analisar nesse ponto, né, eu vou analisar que como a corrente é zero, a queda de tensão no resistor de 6 ohms ela é zero, eu vou ter que a tensão no indutor, né, que vai determinar o meu VL de 0 mais, né, que é quem determina a derivada da corrente, vai ser igual a 62 volts. Tá? Porque seria a fonte de 50 volts mais aquela tensão inicial do capacitor, que é de 12 volts. Tá? Que daí as duas estariam se somando, né? E coincidindo com o sinal de mais e menos da tensão no indutor. Tá? Logo, então, a derivada da corrente no meu indutor em 0 mais, né? Ela seria 62 dividido por 1, né? Então eu tenho que ela seria 62 amperes por segundo. Tá? Nesse mesmo circuito aqui, né, pessoal, eu posso determinar
a minha resposta forçada, né? Tá? Eu vou colocar aqui em cima que ela é para t igual a infinito. Tá? Em t igual a infinito, eu vou ter esse circuito aqui, né? O mesmo circuito de t igual a 0 mais, só que agora o indutor e o capacitor vão estar em regime permanente. Tá? Ou seja, o meu indutor vai ser um curto e o capacitor um circuito aberto. Tá? Novamente eu não vou ter corrente circulando, né? Porque os dois estão em série. Logo, o meu IL de infinito ele vai ser igual a zero. Certo? E o meu V de infinito, que é a tensão no capacitor, né? Vai ser igual a 50 volts. Né? Ou seja, o capacitor vai se carregar com a mesma tensão daquela fonte ali. Tá certo? Agora, para obter a minha resposta natural, tá? Eu tenho que eliminar essa fonte de 50 volts, né? Ela vira um curto, e eu vou ter um circuito aqui RLC série. Tá? Então, para o circuito RLC série, eu sei que o meu alfa vale R dividido por 2L, né? Isso aqui seria 6 dividido por 2, né? Que é igual a 3. E o meu ômega zero é 1 sobre raiz de LC. Tá? Que nesse caso aqui, então, ficaria 5. Tá? Então, eu tenho o caso onde o ômega zero é maior do que o meu alfa, tá? Logo, a minha resposta natural ela vai ser subamortecida. Tá? Como o exercício está me pedindo a tensão do capacitor, eu vou calcular a tensão no capacitor, não vou calcular a corrente no indutor. Né? Tá? Então, eu sei que a resposta natural da tensão nesse capacitor é E na menos alfa T, tá? B1 cosseno de ômega dt, mais um B2 seno de ômega dt, certo? Lembrando que aquele ômega d, né, a minha frequência natural amortecida, ela é raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado, tá? Que eu obtive ali no passo anterior. Tá? Ou seja, é raiz de 25 menos 9, é raiz de 16, que vai ser igual a 4. Tá? Então, a resposta natural, né, da tensão no capacitor é I na menos 3T, tá? Porque o alfa é 3, que multiplica B1 cosseno de 4T, mais B2 seno de 4T. Tá? A minha resposta completa, então, tá? Nesse circuito aqui eu tenho que somar a resposta natural com a resposta forçada. Então eu sei que o meu VDT vai ser a resposta natural, né, que foi essa que eu obtive aí em cima, né? E na menos 3t, B1 cosseno de 4t, mais B2 seno de 4t, tá? Mais a minha resposta forçada, que é aqueles 50 volts ali, né, que é o meu V de infinito. Tá? Então, só falta agora eu obter os valores de B1 e B2, né, a partir das condições iniciais. Lembrando, né, sempre para aplicar as duas condições iniciais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar a minha função para poder aplicar a derivada da condição inicial. Né? Então, eu sei que a derivada desse meu VDT, né, seria menos 3, né, E na menos 3t, que multiplica B1 cosseno de 4t, mais o B2 seno de 4t, tá? Aquele 50 derivado fica igual a zero, então mais E na menos 3t, tá? Que é o primeiro, vezes a derivada do segundo, né? Derivada de cosseno é menos seno, então aqui fica menos 4 B1 seno de 4t, mais 4 B2 cosseno de 4t. Tá?
Agora eu posso então aplicar as condições iniciais, né? O meu VD0, eu sei que ele é E na 0 é 1, B1 cosseno de 4t fica B1, B2 seno de 4t fica 0, né? Seno de 0 é 0. Então eu tenho que B1 mais 50, né? É igual à condição inicial lá que eu tinha encontrado no primeiro passo, né? Que é menos 12. Tá? Ou seja, o meu B1 é menos 62. Tá? Agora, a derivada da condição inicial, né, eu aplico t igual a 0 naquela expressão ali acima. Eu vou ter menos 3, que multiplica B1, né, cosseno de 4t é 1, seno de 0 é 0. Então, mais E na menos 3t fica 1, menos 4b1 seno de 4t é 0, 4b2. 4b2. Isso aqui vai ser igual à derivada que eu achei ali, né, que é igual a 0. Tá? Que eu achei ali no nosso segundo passo. Tá? Substituindo então o B1 nessa expressão aqui, eu vou achar que o meu B2 ele vai ser igual a menos 46,5. Tá? Então agora substituindo B1 e B2 na minha resposta completa, né, eu tenho que o meu VDT é E na menos 3t, que multiplica o B1, né, que é menos 62 cosseno de 4t, mais o B2, que é menos 46,5 seno de 4t, né, mais o 50 ali, que é a minha resposta forçada. Tá? Essa aqui então é a minha resposta completa para a tensão no capacitor, tá? Com aquela polaridade ali que foi dada no exercício para vocês.